Saudações, habitantes de Metrópolis, tudo bem? Como é que vocês estão? Nenhum caju pisou na casa de vocês hoje? Nenhum brain aqui invadiu a cidade? Espero que não, porque hoje eu vim inaugurar um novo quadro aqui com vocês, que é o Plantão do Azulão, que consiste em nada mais nada menos do que a gente falar algumas notícias que aconteceram durante a semana. E acreditem se quiser, tá muito movimentado. Pra quem passou, 10 anos sem filme, o Superman tá tendo um período muito movimentado. E é claro que isso é ótimo, né? Porque quanto mais conteúdo do Azulão a gente tiver, melhor a gente vai viver e a sociedade vai, ter carros voadores, porque ele merece. Bom, pra começar, eu quero dizer que eu tô gravando isso aqui na madrugada de sexta-feira. Então, o James Gunn acabou de postar uma foto no final da produção do Superman, avisando que o último shot com VFX, ou seja, efeitos visuais, foi entregue, então o filme tá completo. Hoje, no dia 6 de junho, um mês antes do filme, ele já tá entregue. Eu não sei se vocês acompanharam toda a produção do filme, mas é interessante ver isso, porque realmente uma questão que o James Gunn sempre deixou muito visível é que ele se preocupa com essa ideia de fazer o filme ficar completo bem antes dele ser entregue. Então, vamos dizer que o pessoal de VFX, o pessoal de produção, teve um tempo bem considerável para trabalhar. Ou seja, as coisas fluíram muito bem e o filme realmente está entregue. Então a gente vai poder ver aí no cinema no dia 10 de julho. E essa aqui é pra galera que curte ser o financeiro dos estúdios pirar. Porque o The Wrap, um site famoso de notícias de Hollywood, liberou o que seria o orçamento do Superman. E de acordo com eles, o orçamento do Superman é de 225 milhões de dólares. Ou seja, ele precisaria mais ou menos ali de 700 milhões em bilheteria para se pagar. Quem acompanha a filmografia do James Gunn sabe que essa cifra é mais ou menos o que ele precisou para os últimos filmes dele. Então, o Esquadrão Suicida, obviamente, foi um filme com orçamento um pouco menor, mas o último Guardiões da Galáxia teve um orçamento de 250 milhões de dólares. Então, foi uma cifra bem próxima. E para quem se preocupa se isso vai dar errado, se isso vai dar certo, as notícias que a gente tem por enquanto de um site de previsão de bilheteria final é de que nos Estados Unidos, na bilheteria doméstica, o Superman termina sua jornada com aproximadamente 500 milhões, que é meio bilhão, e aí precisaria só de mais 200 milhões ali para completar. É claro que isso tudo é previsão, é claro que eu acho que o pessoal se preocupa demais com bilheteria e muito pouco com o filme, com a arte, mas é interessante saber o que está acontecendo e torcer, né? Porque se der certo, a gente vai ter mais Superman e, por favor, eu preciso de mais Superman, e a gente precisa de mais Superman, dê mais Superman pra gente. A segunda notícia é que o James Gunn também revelou qual é a duração oficial do filme e qual que é a interferência da Warner nele. De acordo com o diretor, o filme terá 2 horas e 9 minutos, contando os créditos e as cenas pós-créditos. Ou seja, ele já deixou explícito que teremos sim cena pós-crédito e deixou meio implícito que teremos mais de uma. Isso veio numa esteira de polêmicas aí que o pessoal tava querendo inventar na internet, de que a Warner tinha mandado o James Gunn cortar algumas coisas do filme. E aí a resposta dele foi categórica, falando que não, a Warner não tem esse direito de cortar as coisas do filme, porque a DC Studios é um estúdio que trabalha em forma paralela, ou seja, ele é totalmente autônomo. Então a Warner Bros. Pictures não vai ter forma de apitar dentro do filme do James Gunn. Apesar de ser ali tudo mesmo guarda-chuva, DC Studios manda no filme da DC Studios. Superman Friends and Foes, um livro infantil do filme, foi lançado e trouxe algumas novidades, como a existência do Metallo no DCU, mais informações sobre o maquiavélico Lex Luthor, mais sobre os seus Raptors e um pouco sobre a dinâmica entre Krypto e o abominável Homem das Neves, que vive próximo à Fortaleza da Solidão. Não é confirmado que esses trechos e personagens estarão com certeza no filme, mas já são indícios extremamente interessantes. Foram revelados pôsteres individuais para o filme de James Gunn, separado entre heróis, como o Superman, o Lanterna Verde, Senhor Incrível, Mulher Gavião e o Metamorfo. Os antagonistas, como Lex Luthor, Sr. Rick Flag, a Engenheira e Eve Taskmaster. A redação do Planeta Diário, como Jimmy Olsen, Cat Grant, Steve Lombard, Perry White, Clark Kent e Lois Lane. E também, não poderia faltar, o núcleo da Fortaleza da Solidão, com Krypto e o robô número E 4. ó, pra quem reclamava do marketing de Superman, não tem como reclamar agora, tá? Todo dia tá saindo coisa nova. Meu mano Clark aí falou um pouquinho sobre os pôsteres que saíram, né? E o James Gunn também revelou algumas coisas de set. Então, ele também mostrou ali um pouco dos amigos dele, né? Que estão muito bem empregados. E mostrou um pouquinho da como serão os personagens deles. Um deles é o Nathan Fillion como Guy Gardner. E o outro é o Alan Tudyk como o robô número 4. Vamos ver um pouquinho disso, hein? Esse traje fica muito bem, né?
É interessante que realmente eles construíram alguma coisa pra estar ali no set. Então, o James Gunn, ele desde o começo, ele não tá abominando a ideia de usar efeitos especiais e tela verde e tudo mais, mas ao mesmo tempo, ele tá querendo promover bastante essa ideia de juntar efeitos práticos e efeitos digitais, por assim dizer. Ele tá trazendo um pouco mais essa questão de integração, ou seja, para que eu vou querer dividir isso tudo e criar uma guerra e falar que só efeito prático presta ou só efeito digital presta? Sendo que os dois podem contribuir e criar um negócio bem interessante. Porque a estética desse robô tá sendo um negócio incrível pra mim até agora. E eu acho que ele vai ser bem carismático no filme, viu? Você vê que o Alan Tudyk, ele realmente usa uma roupa de motion capture. Então, ele provavelmente vai fazer alguma cena ali com um pouco mais de intensidade. Mas em outro momento, o robô número 4 é carregado por pessoas da produção. Aqui é aquela cena que eles estão carregando o Superman, né, que aparece na prévia. Então a gente tem o Alan Tudyk ali dando a voz. E o Alan Tudyk, no caso, tá aqui nesse cantinho, né, dando a voz dele. E o robô número 4 sendo carregado como esse autômato que ele é. Aqui a gente vê toda a estrutura dele, né. Eu sempre fico fascinado quando a gente tem a oportunidade de ver alguma dessas coisas funcionando. E eu acho... Realmente, eu acho uma estrutura muito legal, muito bacana de ter em um filme. E aqui a gente tem mais uma cena do Superman, viu? Esse foi o segundo vídeo revelado. Foi o segundo? Eu não lembro agora a ordem. Mas a gente tem mais um momento com o Superman falando. E a gente vê que ele tem um pouco dessa personalidade de não dá pra parar, eu tenho que ir, eu tenho que salvar essas pessoas, eu tenho que resolver essas coisas. E sei lá, eu cheguei quebrado, mas eu quero sair porque eu quero salvar essas pessoas. É bem legal, tem um pouco da personalidade que a gente sempre espera do Clark Kent e do Superman. Não consigo fazer isso, eu tenho que voltar pra loucura. Já o segundo vídeo é com Nathan Fillion no papel de Guy Gardner e toda a decisão deles de colocar o cabelo de tigelinha nele. Eu achei bem legal isso também e eu vou dar o play aqui. Agora com áudio eu percebi que o primeiro dei o play sem áudio. To do is bleach his sideburns so that he has to walk around in real life with just blue sideburns. I can hear you. Really, I'm just making this movie as an excuse to give Nathan a bowl cut. Queria dar esse corte de tigelinha pro Nathan Fillion. A gente vê que realmente é uma peruca. Então, sim, perucas em Hollywood são uma coisa mais comum do mundo. For our next number, Aqui ele fazendo... gotta play a little song I wrote about love. And then they sing without an accent. And then you sing without an accent. Oh, right. Oh, yes. Yeah, much better shape than last time. Bring it back. E aqui, meu, eu achei esse visual dele sensacional. Assim, eu sei que tem muita gente que tem a ressalva com o traje, que não é o traje 100% fiel aos quadrinhos. Mas, sinceramente, eu tô bem tendencioso a gostar desse Lanterna Verde aqui, viu? Acho que a gente vai ter um personagem também muito interessante pra esse universo DC. Eu tô muito ansioso pra ver ele em Superman, mas também tô muito curioso pra saber como é que vai ser o desempenho dele em Lanterns. Será que ele vai ser só uma participação? Será que a gente vai ter um embate ideológico dele com o Hal Jordan e com o John? Cara, são muitas perguntas e, sei lá, eu tô muito ansioso pra Lanterns especificamente, porque eu acho que essa série vai quebrar tudo. E aqui pra mim veio um momento de ouro, que é a Lois Lane aloprando o cabelo do Nathan Fillion, o cabelo do Guy Gardner. A gente viu no trailer que a Lois Lane questiona todas as ações do Superman, questiona o que ele tá fazendo. E aqui a gente tá vendo ela zoando um Lanterna Verde, ou seja, a Lois Lane é simplesmente a mulher mais destemida do mundo, meu amigo. Se você tem alguma dúvida de que essa personagem vai brilhar em tela, assim, pode ficar tranquilo, porque vai ser incrível. E aqui a gente tem uma fração disso, uma fração do que a gente vai ter na tela. Haircut should be against your vows. Esse corte de cabelo devia estar contra os seus votos. Então provavelmente ele falou alguma coisa de princípios, da tropa dos Lanternas Verdes, ou sei lá, o voto que ele fez para ser um herói na gangue da justiça. E aí ela tá aí tirando uma com a cara dele. What? That what should be what? E realmente aquela questão de que o Guy, claro que o personagem não é só isso, mas ele tem muito essa questão de as coisas baterem no ego dele, né? Então ele sempre fica muito ofendido se, sei lá, alguém vai reclamar do cabelinho dele.
Então eu tô achando esse aspecto realmente bem interessante. Michael Rosenbaum confirmou que vai participar de Superman. O icônico Lex Luthor de Smallville disse que James Gunn lhe chamou para fazer algo divertido. Ele revelou que deu a voz para algumas linhas de diálogo. E aí, meu amigo, se você quer notícia bombástica, segura na minha mão e vem ver essa. De acordo com The Wrap, aquele lá que falou do orçamento do Superman, o Michael Bay, sim, o diretor de A Rocha, basicamente toda a saga Transformers, e que é bem reconhecido por seu estilo único, com explosões e muitos maneirismos, foi cotado pela Warner para dirigir o retorno do Superman do Henry Cavill, lá em 2022. Foi um período muito curto, realmente, e eu lembro que na época circulavam alguns nomes. Então eu lembro que o nome do Michael Bay foi citado algumas vezes, mas nada muito sério. O nome do Joseph Kosinski, que está fazendo aí o filme Fórmula 1 e fez o Top Gun Maverick. E algumas outras pessoas aleatórias foram citadas. Mas realmente é surpreendente você pensar que o Michael Bay meio que já teve numa lista para dirigir o Superman e pensar o que ele poderia fazer com esse personagem. Eu acho que ia ser interessante, tá? Eu falo que é bombástico, eu falo que seria uma bomba, mas eu acho que o Michael Bay tem o que seria necessário para fazer um filme do Superman interessante. E, sei lá, talvez... eu não sei nem o que dizer mais. Mas também fica aqui a questão. Esse filme, em que eles estavam pensando e tudo mais, ele foi algo meio simultâneo com o filme do James Gunn. Ou seja, na época que o Henry Cavill tinha voltado, o James Gunn já estava escrevendo o Superman Legacy, o filme que seria o reboot em uma terra própria do Superman. Claro, depois a DC Studios foi fundada, todos os personagens passaram para a guarda do James Gunn e do Peter Safran, e aí eles fizeram a decisão deles, que no caso é trabalhar os personagens no DCU, no universo próprio, e tendo essa realidade que eles possam trabalhar tudo do zero, sem ter as amarras de estar preso a um universo que, sei lá, outros diretores já trabalharam, um universo que não caiu 100% nos gostos do público. E é algo bem interessante, sei lá. Vocês gostariam de ver um filme do Superman feito pelo Michael Bay? Então é isso, pessoal. Reunimos todas as notícias do Superman nesta semana. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixem o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos plantões do Azulão. Valeu!